Nos últimos dias, uma fala do ministro Flávio Dino durante uma sessão do STF gerou grande repercussão entre os cristãos. Ao defender a inclusão de conteúdos sobre ideologia de gênero e orientação sexual nas escolas públicas, ele fez uma analogia com a Bíblia, afirmando que as escrituras não descrevem apenas modelos de famílias tradicionais. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus ensina? Será que podemos usar a Bíblia para justificar qualquer tipo de arranjo familiar? No vídeo de hoje, nós vamos reagir a esse conteúdo e analisá-lo à luz das Sagradas Escrituras. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se esse vídeo te agregar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você ficar por dentro, você ficar informado. Eu espero que você seja muito edificado com a análise que faremos hoje aqui. Bom, como nós vimos na introdução, o ministro Flávio Dino fez uma declaração muito complicada do ponto de vista bíblico e teológico. Eu estou gravando esse vídeo não é pensando no Flávio Dino em si, na pessoa do Flávio Dino. Eu estou gravando esse vídeo pensando em você, cristão comum, que acaba ouvindo as palavras de Flávio Dino, ou até mesmo uma pessoa leiga que não tem conhecimento bíblico e ouve uma alegação como essa. Flávio Dino é um ministro do Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, é uma pessoa pública. É uma pessoa que tem influência nas grandes massas. Tudo aquilo que ele fala tem um peso muito importante para a nossa sociedade. E o meu papel aqui como teólogo é analisar o mérito, é analisar aquilo que ele disse. Isso não é um ataque pessoal ao Flávio Dino, muito menos ao Supremo Tribunal Federal, mas é uma análise teológica daquilo que foi colocado por ele. Para isso, nós iremos ler algumas passagens da Palavra de Deus. O primeiro texto que eu quero mencionar nessa análise é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 20, diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu estou começando lendo esse texto para deixar claro que aquilo que muita gente acaba dizendo por aí, no mundo evangélico afora, que cada um tem a sua interpretação, esse tipo de pensamento é errado, esse tipo de pensamento não se sustenta biblicamente. A profecia da palavra de Deus, a profecia da Escritura não provém de particular elucidação. Existe uma ciência por trás do estudo bíblico, a exegese. E para que você interprete a palavra de Deus corretamente, você precisa entender de exegese. Você precisa pegar o texto sagrado, entrar no contexto em que o texto foi escrito e interpretar o texto à luz do seu contexto histórico, à luz do seu contexto cultural e à luz do seu contexto imediato. E é isso que nós faremos aqui hoje, nessa análise do comentário do Flávio Dino. Para aqueles que propugnam a existência de um único modelo de, abre aspas, família tradicional, bastaria uma leitura atenta das Sagradas Escrituras. A primeira coisa que eu quero mencionar é que essa fala de Flávio Dino é direcionada para um grupo específico. Ele está se dirigindo aqui aos evangélicos. Ele está se dirigindo aqui também a católicos. Ele está atacando pessoas dentro da sociedade que estão ligadas ao cristianismo e que são contra a ideologia de gênero. Então, essa fala dele, ela é direcionada para pessoas específicas. Isso aqui não foi um devaneio, isso aqui foi uma fala bem direcionada. Para identificar o quão desconforme é esse raciocínio com a realidade. Ele está iniciando esse argumento se dirigindo a evangélicos e a católicos, fazendo uma crítica. E para isso, ele usa a palavra de Deus para poder defender a crítica dele. Uma figura icônica da Bíblia, Moisés, era filho adotivo. Qual o problema, biblicamente falando, de uma pessoa ser adotada? Nenhum problema. Vamos abrir o texto que ele está se referindo? Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés
e disse: porque das águas o tirei. A Bíblia não tem nenhum problema quanto ao assunto da adoção. No Novo Testamento, nós, os crentes em Cristo Jesus, somos adotados por Deus em Cristo. Nós somos adotados como filhos de Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E nós estamos observando aqui, nesse contexto imediato de Moisés, que houve uma grande chacina, uma grande morte de meninos. Isso era uma prática que o Egito estava fazendo para poder impedir que o povo de Israel se multiplicasse e se levantasse contra ele. A mãe de Moisés fez aquele cesto coberto e lançou no rio para que o menino não fosse morto. E chegando lá, pela providência de Deus, pelo cuidado soberano de Deus, Moisés não foi morto, não foi assassinado, ele foi encontrado pela filha de Faraó. Chegando lá, a irmã de Moisés foi chamada. E quem foi a mulher que criou Moisés? Foi a mãe de Moisés. E aqui a gente vê naturalmente o texto falando sobre isso. A filha de Faraó disse: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Isso não confronta em nada aquilo que a Bíblia ensina e muito menos aquilo que nós evangélicos e os católicos acreditam sobre isso. Outra figura notável das religiões abraâmicas que se encontram no Oriente Próximo, que é o próprio Abraão, vivia num arranjo familiar bem diferente. Isso é verdade. O arranjo familiar de Abraão é muito diferente daquilo que nós observamos. E é importante destacar que esse arranjo familiar diferente de Abraão foi ocasionado por conta do pecado do próprio Abraão e da Sara. Deus não aprovou o arranjo familiar de Abraão. Aquilo que é relatado na Bíblia não significa necessariamente que Deus aprova aquela cena que está sendo relatada, né? O texto, o que está sendo apresentado na narrativa, não quer dizer necessariamente que Deus aprova o conteúdo. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, nós vemos o encontro da serpente com Adão e Eva. O texto relata aquilo que a serpente falou. Isso quer dizer necessariamente que aquilo que a serpente falou é correto? Quer dizer que a ação de Adão e Eva obedecerem à voz da serpente é correto porque está na Bíblia que aconteceu assim? Não. A Bíblia apresenta em longa escala casos de poligamia. A poligamia, apesar de ser apresentada na Bíblia de forma narrativa, nunca ela aparece de forma prescritiva. Nós vemos que Abraão, ele era polígamo. Nós vemos que Jacó era polígamo. Nós vemos que Moisés também tinha mais de uma mulher. Nós vemos que Davi teve mais de uma mulher. Nós vemos que Salomão teve muitas mulheres. Mas ainda assim, a Bíblia não apresenta a poligamia como uma prescrição. Ela apresenta a poligamia de forma narrativa. Preste atenção. Todas as vezes que a poligamia aparece na Bíblia, sempre aparece em contextos de famílias disfuncionais. O próprio Abraão que ele mencionou. Pense como a família de Abraão sofreu por conta da disfuncionalidade causada pela múltipla relação que Abraão teve com aquelas mulheres. Agar, que era escrava de Sara, engravidou de Abraão porque Sara não podia engravidar, ela era estéril. E ela não quis aguardar aquilo que Deus determinou. Deus prometeu que daria um descendente para Abraão. E o que é que Agar fez? Tentou dar um empurrãozinho para que o plano de Deus se cumprisse. E assim, ela fez com que o marido dela tivesse um relacionamento com a escrava. E o que é que a escrava fez? Começou a confrontar a senhora. E aí isso gerou um problema muito grande que culminou com a expulsão da própria Agar e do Ismael da família de Abraão, uma família disfuncional. E diversos outros exemplos, a gente vê a família disfuncional de Jacó, os filhos um querendo competir com o outro, as mulheres brigando entre si, o que aconteceu com José é prova dessa família disfuncional. Então, esse argumento de arranjo familiar diferente não é um argumento para defender a pluralidade de famílias, mas sim um exemplo de que a poligamia, sempre que aparece na Bíblia, não deu certo. Aquilo que nós convencionamos chamar de família tradicional. Abraão, Sara, Agar, Israel, Ismael, e ele vive com Sara, depois... Olha o erro aqui dele. Ele menciona Israel e Ismael. Ele queria dizer Isaque e Ismael. Então aí você já observa o grau de
conhecimento bíblico que esse senhor tem. Volta com Agar, depois volta de novo para Sara, e no meio do caminho ainda vai para o Egito, e Sara é compelida a ter uma relação afetiva com Faraó. Esse exemplo que ele menciona de Sara ter uma relação com Faraó, na verdade, esse evento acontece duas vezes. Acontece com Faraó e acontece com um rei de um outro povo que aparece lá no livro de Gênesis. E em todos esses momentos, esses dois momentos que essa história se repete, Abraão, ele diz para Sara, olha, eu quero que você diga que é minha irmã, porque você é muito bonita, e se esse povo souber que você é minha esposa, eles vão querer me matar. Então isso mostra em Abraão dois pecados. Primeiro, o pecado da mentira. O segundo pecado, o temor do homem. Então isso não é um exemplo a ser seguido. Não é um exemplo que Deus aprova o relacionamento aberto entre casal. Né? Você ter a sua esposa e você entregar a sua esposa para um outro homem se relacionar. Inclusive, o próprio Deus aparece em sonho tanto para Faraó quanto para o outro homem, o Abimeleque, e mostra que Abraão pecou. E enquanto aqueles homens estavam no poder de Sara, que não foi consumada a relação, por sinal, as mulheres daqueles homens ficaram estéreis. Aqueles povos ficaram estéreis. Então isso mostra a desaprovação divina. Então isso que Flávio Dino está dizendo aqui não tem pé nem cabeça, não tem mérito na questão. Agora, nesse ponto aqui eu queria saber a sua opinião. O que é que você acha sobre isso que ele falou e aquilo que eu falei? Você concorda comigo que, à luz da Bíblia, a poligamia ela não é aceita? Então, quando nós olhamos esses modelos todos, para não falar do Novo Testamento... Quando ele diz aqui para não falar do Novo Testamento, ele está querendo, de fato, fugir do assunto. Querendo mostrar para uma pessoa leiga que o Novo Testamento fala vastamente sobre poligamia e diversos arranjos familiares, por assim dizer. Eu não vou nem falar o termo poligamia, mas arranjos familiares diferentes. Mas o que é que nós observamos no Novo Testamento? Nós observamos em 1 Timóteo, capítulo 3, que a palavra de Deus condena que o homem que tem mais de uma mulher, ele seja pastor. Ele não pode ser polígamo, ele não pode ter amante, ele não pode ter concubina, ele tem que ser marido de uma só mulher. Porque no princípio, em Gênesis, Deus disse, por meio de Moisés, por isso o homem deixará o seu pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, relacionamento monogâmico. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, nos evangelhos, reforça esse ensinamento, que o plano de Deus, o plano original do Senhor, é que um homem e uma mulher se casem e eles formem a sua própria família. A Bíblia não apoia a poligamia. A Bíblia relata a poligamia. Eu vou ler para vocês o exemplo do primeiro polígamo que aparece na Bíblia. Gênesis capítulo 4, vamos ler o versículo 19 e depois vamos pular para o versículo 23. Verso 19, Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Observe que coisa terrível aqui, meus irmãos. Um homem ímpio, um homem completamente distante dos caminhos do Senhor, se vangloria por ser um homicida, se vangloria por matar mais do que o próprio Caim, que matou o irmão dele, Abel. E ele faz isso comemorando, falando para suas duas esposas. Esse é o primeiro exemplo da poligamia. A poligamia aparecendo nesse contexto de pecado, nesse contexto disfuncional. E isso vai se reverberando ao longo das Escrituras Sagradas. Nós vamos encontrar uma narrativa, a meu ver, bastante sólida a respaldar a opção constitucional pátria, no sentido de que não existe uma única maneira de se enxergar no mundo e nele viver e se relacionar amorosamente, conjugalmente com outras pessoas. É verdade, não existe apenas uma única maneira de viver,
Não existe apenas uma única maneira de se relacionar. Todas essas outras formas que existem no mundo, tudo aquilo que não se encaixa naquilo que Deus estabeleceu, o modelo em que um homem e uma mulher se unem em aliança de matrimônio e se tornam uma só carne e formam uma família, qualquer outro tipo de relacionamento que não se encaixa dentro disso, a Bíblia chama de pecado. A Bíblia chama de porneia. A Bíblia chama de lascívia. A Bíblia chama de prostituição, de fornicação, de adultério. Uma análise simples, direta e alicerçada na palavra de Deus como essa pode livrar muitas vidas da destruição. Para você que acompanha o meu canal, para você que já conhece meus vídeos, tudo isso que eu falei não é novidade, tudo isso é muito simples. Mas existem diversas pessoas no nosso país, principalmente aqueles jovens que estão dentro das universidades, principalmente no curso de Ciências Humanas. Eles estão sendo influenciados por filosofias vãs como essas, por pensamentos espúrios como esses. Como eu mencionei, esse vídeo não é um ataque à pessoa do Flávio Dino, mas esse vídeo demonstra o problema de interpretar um texto fora do seu contexto. E isso acontece de forma massiva no meio da igreja evangélica brasileira. Mais uma vez te convido, se você gostou desse vídeo, se você foi edificado com o conteúdo que nós produzimos aqui, eu te convido a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal e tocar no sininho, para que todas as vezes que nós lançarmos um novo vídeo, você ficar por dentro, você ficar informado. Talvez alguém que você conheça, alguém pertinho de você, tenha necessidade de conhecer esse assunto. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.